Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Salve Maria! Meus irmãos, minhas irmãs, que alegria estarmos juntos aqui nesse dia. Hoje vamos meditar um pouco sobre a Palavra de Deus, sobre o Evangelho desse dia. Já vamos tomando aqui a palavra, que está em Lucas capítulo 5, versículos de 33 ao 39. Você que está com a sua Bíblia pode ir já marcando aí, prepare o seu coração para poder escutar essas palavras que são palavras de salvação para nós. Minha tradução aqui na Bíblia da Ave Maria. Eles então lhe disseram: os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem longas orações, mas os teus comem e bebem. Jesus respondeu-lhes: porventura podeis vós obrigar a jejuar os amigos do esposo, enquanto o esposo está com eles? Virão dias em que o esposo lhes será tirado, então jejuarão. Propôs-lhes também esta comparação: ninguém rasga um pedaço de roupa nova para remendar uma roupa velha, porque assim estragaria uma roupa nova. Além disso, o remendo novo não assentaria bem na roupa velha. Também ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo arrebentará os odres e entornará o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve-se pôr em odres novos, e assim ambos se conservam. Demais, ninguém que bebeu do vinho velho quer já do novo, porque diz: o vinho velho é melhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Então, meus irmãos e minhas irmãs, essa palavra hoje vem como um alento para nós, e vem nos chamar muita atenção. Assim, eu vou me atentar mais nessa segunda parte, onde Jesus vem falando sobre essa questão dos odres velhos, do vinho novo, do vinho velho, da roupa nova, roupa velha, nessas comparações que Jesus vem fazendo, e trazer ela para a nossa realidade, porque o que acontece muitas vezes conosco? Nós queremos nos converter, queremos viver uma vida nova em Cristo, e é isso que nós somos chamados. A cada dia Deus nos chama a nos converter, e Deus nos chama a uma vida nova com Ele, a mudar de vida, mudar de direção. Conversão é isso, mudar de direção, mudar de sentido, e a nossa vida só tem um sentido em Jesus, e é nele que nós temos que colocar nossa confiança, o nosso foco. Então, o que acontece muitas vezes? Muitos de nós, a começar por mim, às vezes se propõem a querer viver uma vida nova, e só que acaba assim, não deixando a vida velha para trás. É isso que Jesus quer dizer hoje. Não adianta a gente querer mudar de vida, a gente querer seguir a Cristo, viver uma vida nova, mas se ficar apegado àquela vida velha de pecado, de erros, Então, os erros não são permitidos muitas vezes para a gente ver, como a gente está vivendo, para a gente fazer como que a gente faz uma avaliação da nossa vida, para a gente poder fazer da forma certa, que a gente possa encontrar o caminho certo, Os erros muitas vezes podem ser uma alavanca para a gente, Mas primeiramente é necessário nós reconhecermos nossos erros, Nós reconhecermos que precisamos de mudar, O primeiro passo que é necessário nós darmos é esse, o passo de reconhecer, que eu preciso mudar de vida, que eu preciso de uma vida nova. Tendo feito essa escolha, vem a segunda parte, que acredito eu que seja a mais difícil, porque falar que é de Deus, falar que quer mudar de vida, querer é uma coisa, Agora você
decidir é uma coisa, agora você agir é uma coisa bem diferente, né? Porque muitas pessoas têm a vontade, mas não têm a coragem. Então nós temos que ter não só a vontade, não só o querer, mas o agir também. Temos que agir, né? Quando nos propomos, né, a seguir a Cristo, a viver essa vida nova que Ele nos chama, nós temos também que pensar, né? Será como que eu estou vivendo? Né? Será que eu quero viver uma vida nova? Será que eu estou deixando a vida velha para trás? Será que eu estou enterrando, sepultando o meu passado ou ele ainda está vivo ainda? Será que tudo aquilo que eu já vivi, tudo aquilo que eu já passei, já foi curado ou ainda tem algum ressentimento, alguma coisa ainda no meu coração? Né? Então, é só a gente começar a pensar, né? Muitas pessoas às vezes até dizem, né, que são convertidos, que já se convertiram, mas será? Né? E a começar por mim, né? Eu, Samuel, me pergunto, né? Será que aquelas músicas que eu escutava antes, aquelas músicas seculares, aquelas músicas que não tem uma letra ali que vai me ajudar, que vai me levar para Deus, né? Será que isso Deus aprova isso? Será que eu já deixei isso ainda habita no meu coração? Então é necessário a gente pensar, né? Hoje a gente vive num mundo muito secularizado, um mundo cheio de paixões, cheio de coisas para distrair a gente, né? Que faz a gente sair do caminho de Deus, sair da rota do céu. E assim, nós não somos santos, mas temos que buscar a santidade em nossa vida, né? E temos que pensar, né, naquilo que a gente tem que renunciar, porque o reino dos céus é renúncia, carregar a cruz, né? Não há salvação sem cruz, não há salvação sem sofrimento, né? Mas um inteligente, um sábio, né? Vou dizer, um sacerdote, né? Uma vez disse algo que eu trago comigo para o resto da minha vida, né? Nós temos duas escolhas: ou a gente sofre por amor, por as nossas escolhas corretas, por amar, né? Ou nós sofremos pela dor, pelos nossos erros, né? Pelas nossas escolhas erradas, né? Uma terceira opção: viver sem o sofrimento não existe, não existe. Nessa terra, né? Só no céu. No céu nós não teremos sofrimento nenhum, né? Mas isso se a gente chegar até lá, né? Então é necessário, né, que nós busquemos, né, o reino dos céus em primeiro lugar, né? E não nos preocupemos assim com os sofrimentos, né, com aquilo que vai vir, né? Muitas vezes deixar a vida velha não é fácil. Não é fácil, porque aquilo que é pecado, né, aquilo que é ruim, muitas vezes é prazeroso, né? É prazeroso. Então, se fosse tão ruim, talvez ninguém procurasse, né? E assim, eu digo por experiência própria, porque eu sou voluntário num projeto que trabalho com pessoas em situação de dependência química. Todas as pessoas que chegam até nós, né, assim, elas tiveram algum envolvimento com algum entorpecente, com álcool, com drogas, né, cigarro, ou seja, tudo isso, para mim, tudo isso é droga, né? Mas enfim, mas por que as pessoas buscam isso, né? Buscam essas saídas, né, entre aspas, né? Essas saídas, porque é a forma delas buscarem a felicidade, né? Elas acham que a felicidade estão nessas coisas, é um refúgio, mas na verdade elas não querem estar ali, né? Engana-se quem pensa que a pessoa que entra no mundo das drogas, ela está ali porque ela quer. Não, mas não, né? Na verdade, aquela droga que a pessoa usa é só um refúgio. A pessoa está fugindo de alguma coisa. A pessoa que está bem ali, né? Tipo assim, ela não vai falar, eu vou usar droga para me divertir, não. A pessoa tem todo um contexto que passa por trás ali, daquilo ali, né? A pessoa está passando alguma dificuldade na família, em casa. A pessoa está de mal com a vida, então, assim, ela não acha, não encontra o caminho da felicidade, né? Ela não conhece a Deus. Então, quando ela não tem esse encontro pessoal com Deus,
ela vai buscar, né, em outros lugares, em outras fontes, né? E essas fontes, né, a gente sabe, né, são fontes de água suja. Então, nós temos que pensar nisso também, pensar onde nós temos buscado a nossa felicidade. Né? Temos que buscar nossa felicidade na água pura, nas nascentes, né? Naquelas nascentes onde a água é mais cristalina. Né? Eu nasci no contexto de zona rural, né? Nasci na roça, então para a gente conseguir encontrar a nascente, né, a gente tem que andar muito, a gente tem que... E, normalmente nas nascentes elas ficam em lugares mais altos, em lugares de difícil acesso, que tem muito mato, né, que a nascente ela precisa de ter árvores por perto, sombra, né, e assim, e para a gente chegar até a fonte de água pura, né, não é fácil, não é fácil. A gente tem que abrir picada, a gente tem que abrir picada é uma expressão, né? A gente abre trilha, né? Assim, até a gente chegar, né? Onde está aquela fonte, e para a gente poder cuidar daquela fonte para ela não morrer, né? Porque isso é que a gente sabe que principalmente em épocas onde a água ela é escassa, né? A gente passa um pouco de falta de água porque a nascente vai secando, né? A nascente vai secando. Então, assim, em muitos lugares a gente vê que a nascente, ela, quanto mais longe ela tiver, né? Mais distante ela tiver, mais ela vai ser duradoura. Tipo assim, quanto mais difícil acesso, né? Assim, porque a raiz, né, aquela nascente principal, ela é a que vai manter as outras nascentes menores, né? E assim, e por que eu estou citando esse exemplo? Justamente por isso, para dizer que para a gente chegar até a fonte de água viva, a fonte de água pura, a gente tem que a gente passa por sofrimento, a gente vai ter dificuldade, né? E a fonte de água viva na nossa vida é Jesus Cristo. É a cruz, o caminho do céu, né? É a nossa missão de cada dia. Então, assim como para a gente desbravar uma nova nascente, para a gente poder cercá-la, cuidá-la, a gente precisa de passar por muitos obstáculos, né, até chegar a ela. Assim também é na nossa vida, para chegar ao céu, né, para conquistar, né, a salvação, a gente também tem que passar por obstáculos, né? A gente também tem que passar por dificuldades, né? Assim, não que a gente seja uma pessoa masoquista, né, que vê prazer no sofrimento, a gente queira sofrer, não. A gente não deve buscar o sofrimento, ele vai vir por consequência. Quando a gente se decide a seguir a Jesus, a gente vai ter muitas alegrias, mas a gente vai ter muitas provações, muitas. E nisso a gente vai, assim, as dificuldades vão vir por consequência. Só que, a exemplo, né, a gente não é santo, né, mas a gente tem, como eu disse no início, a gente tem que buscar a santidade, né, assim, e seguir o exemplo dos santos também, né, que eles sim são espelho para a gente, né. Então, quando a gente busca o caminho da santidade, né, assim como os santos viam uma alegria no sofrimento. Eles não olhavam para o sofrimento com um olhar triste, né? E assim, nem Jesus olhou para o sofrimento com um olhar de tristeza, mas ele acolheu e viveu até o fim. Então, quando a gente sofre, né, mas por algo melhor, sabendo que o que vai vir, né, é algo muito maior do que aquele sofrimento que a gente está passando, a gente se anima, né, e o próprio Cristo sofreu por nós, né, isso. Então, assim, até Jesus ressuscitar, né, quanta coisa ele passou, né? Se ele que não precisava de passar por nada daquilo, né? Imagina o Salvador dos céus, né? Ele poderia ter vindo, né, como um rei assim cheio de riquezas, não precisaria de passar dificuldades, ele poderia vir da forma que ele quisesse, né? Nem precisaria de vir em forma humana, né? Mas ele quis se fazer como um de nós, né? Exceto no pecado, né? Passou por tudo que nós passamos hoje, né? Exceto o pecado, só não pecou. O resto, as dores,
né? As alegrias, as tristezas, tudo ele passou também, assim como nós passamos. Mas ele nos ensinou que o caminho da salvação, ele vem pela cruz, né? E esse caminho é um caminho árduo, né? Que nós não podemos negar, né? E assim, e quando a gente começa a agir, né? De forma, assim como Pedro, né? Nesses dias agora, um evangelho, né? Falando sobre ele, Jesus falando sobre tudo que ia acontecer com ele, né? Falando sobre sua morte de cruz, né? Que ele ia morrer, ia sofrer, ia ressuscitar, né? Aí Pedro chegou para ele e falou: olha, Senhor, Deus não permita que isso aconteça com o Senhor. E Jesus teve que repreender ele, né? Assim, de uma forma muito severa, né? Falando com ele, né? Afasta-te de mim, Satanás. E assim, porque ele não estava pensando com o pensamento divino, com os pensamentos de Deus, mas com o pensamento humano ou com o pensamento do demônio. Então, assim, a gente também, às vezes a gente segue Jesus, a gente às vezes até participa da missa, a gente quer seguir Jesus, a gente fala, eu amo Jesus, eu amo a Deus, mas a gente ainda continua com aquelas más inclinações, a gente continua fazendo algumas coisinhas, alguns pecados, né, de estimação, né, que a gente ainda não se afastou, não se livrou deles, né? Assim, a gente pouco se engana muito aquele que pensa que o demônio vai agir na sua vida de forma assim, extraordinária, assim, ele vai te influenciar de uma forma assim muito grande, que ele vai direto naquele pecado mais grave. Não, começa nas pequenas coisas, depois vai virando uma bola de neve, né? Assim, hoje a gente percebe que muitas pessoas não acreditam que o demônio existe, né? E vocês não sabem o quanto o demônio fica feliz com isso, né? Porque se as pessoas tivessem noção de quem é o demônio e do mal que ele faz, que ele existe, eu acho que nem todo mundo ia fugir dele, né? Mas à medida que você não acredita ou não quer acreditar que ele existe, então ele vai fazer o que quer. Ele não tem poder nenhum sobre nós, assim, de mudar a nossa vida, mas ele influencia, né? Ele influencia. E se a gente der brecha para ele, aí já era, né? Aí, se a gente der brecha para ele, ele vai agir mesmo, ele vai tomar conta da nossa vida, ele vai reinar, né? Mas nós temos as chaves, né? Nós temos o poder de abrir e fechar as portas para ele, né? E assim, muitas vezes a gente acaba falando que é de Deus, mas a gente está abrindo, mas quem está reinando muitas vezes não é Deus. A gente está agindo muitas vezes por orgulho, né? Se eu faço isso, se eu faço aquilo na igreja, eu acho que isso é bom, ou que já é o suficiente, né? Eu acho que eu já faço coisa demais, ou tem uma situação, um sentimento de orgulho no meu coração que me faz pensar que eu sou o centro, que eu sou bom, né? Não, só Deus é bom. Só Deus é bom. Nós somos apenas servos dele. Pouco que nós fizemos, né, que nós fizemos para Deus tem valor, mas a gente não faz porque a gente é bom, né? Aí cai até numa heresia que existia na Igreja Católica, né? O pelagianismo, né, que um monge, né, que chamava Pelágio, né, que ele pregava, ensinava que a gente, as coisas boas que a gente faz por conta própria, porque não é por graça de Deus, né? É uma heresia que foi muito condenada na Igreja Católica, né? E é algo muito sério mesmo. Muitas vezes a gente acaba agindo assim também, achando que as coisas boas que a gente faz é porque a gente é bom, né? Mas não, é por pura graça de Deus, né? Se não fosse Deus, a graça de Deus, a gente não conseguiria nada. Então, pensemos nisso, né? Pensamos nisso, no que a gente está vivendo, né? Naquilo que a gente está assistindo, né? Nas televisões, né? Agora as pessoas já estão voltando à vida normal em muitos lugares, né? Mas assim, muitos ainda estão mais em casa, né?
com a família, assim, por conta da pandemia, né? E assim, muito normal das pessoas estarem acessando mais a televisão, a internet, né? E será, o que eu tenho acessado da minha televisão? O que eu tenho acessado no meu computador, no meu celular, né, na internet? Será que são coisas de Deus ou coisas do mundo? Né? Será que são coisas que me levam para Deus ou me levam para a condenação? É necessário avaliar isso, né, e pensar, né, porque se a gente está no caminho errado, é hora de mudar de vida. Né? E mudar de vida aqui não é só a gente pensar, né, que não é só pensar em mudar de vida ou só falar que quer mudar de vida, mas agir, né? Agir com atitudes. As nossas atitudes vão mostrar se a gente é verdadeiramente bons cristãos ou não. Então, que nós possamos agir como bons cristãos que somos chamados a ser. Né? Deus não nos chamou para a perdição, não nos chamou para uma vida errada. Ele quer para nós a nossa salvação, e a salvação da nossa alma em primeiro lugar. Né? Porque não adianta a gente ganhar o mundo, né, e perder a nossa alma. Que abandonemos tudo aquilo que nos afasta de Deus, que possamos abandonar a nossa vida velha, né? Abandonar aquelas músicas indecentes, né, que não falam de Deus, né? Possamos abandonar aqueles programas que só falam mal da igreja, né? Jornais, a gente tem visto tanto em jornais caluniando a Igreja Católica, caluniando representantes da Igreja Católica, né? E muitas pessoas sem informação, sem discernimento, né? Sem maturidade, acabam caindo nessas conversas, né? Porque só tem um único objetivo, né? Destruir a nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana, né? E quando aparece uma pessoa, né, que começa a falar de Deus e começa a salvar muitas almas, o demônio não fica satisfeito com isso, vai fazer de tudo para derrubar essa pessoa. Então a gente percebe muito isso acontecer, né, na Igreja Católica. Assim, quem somos nós para julgar, né, se uma pessoa, se um representante da igreja fez algo de errado ou não, né? Se fez algo de errado, a gente tem que rezar por ele. Agora, eu acho que se um representante da igreja está salvando muitas almas ali, né, assim, se ele está fazendo algo de errado, é a consciência dele para com Deus. Então, nós temos que continuar fazendo nossa parte, rezando, buscando o reino de Deus, buscando as coisas de Deus na nossa família, aonde nós estivermos, no nosso ambiente de trabalho, e rezar não para Deus tirar as perseguições, as provações, porque isso não é um pensamento divino, não é um pensamento de Deus, né? Assim como Jesus falou para Pedro, mas é um pensamento humano demais, né? Então a gente tem que pensar nisso, pedir a Deus para que a gente possa, não que Ele possa tirar as provações de nós, as perseguições, mas que nos dê força para superá-las, né? Que elas vão vir de uma forma ou de outra. Então vamos rezar um pouquinho agora. Você que está na sua casa, feche seu olho e vai pedindo ao Espírito Santo essa luz que ilumina, né? Que possa iluminar nossos caminhos, iluminar a nossa vida, que possamos, né, seguir uma vida nova em Cristo. Vem Espírito Santo, vem sobre nós nesse dia, que possamos nos entregar a Ti, Espírito Santo, possamos entregar nossa vida a Ti, possamos estar dispostos a seguir o reino dos céus. Vem Espírito Santo, vem agir em nós, que possamos abandonar tudo aquilo que nos afasta da graça de Deus. Vem Espírito Santo, derrama suas bênçãos, suas graças sobre nós. Nós te pedimos que derrame sobre nós os teus 7 dons, que possamos ter a coragem não só de pensar em mudar de vida, mas que possamos também agir, né? Agir com nossas atitudes, que nossas atitudes possam mostrar que somos verdadeiramente filhos de Deus. Venha Espírito Santo, sob a intercessão da Imaculada Virgem Maria, hoje, nessa primeira sexta-feira santa, nessa primeira sexta-feira do mês,
né, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Possamos reparar, Espírito Santo, reparar todas as ofensas que são colocadas, né, sobre o coração de Jesus. Tantas vezes que o coração de Jesus é humilhado, é blasfemado, né, que possamos reparar o coração de Jesus. A gente vê tantas heresias, tantas blasfêmias, tantos sacrilégios, né, peçamos que possamos desagravar tudo isso. Vem Espírito Santo, vem sobre nós, derrama suas bênçãos sobre nós, possamos verdadeiramente ser verdadeiros cristãos, possamos decidir por Ti a cada dia. Louvado seja, Senhor, bendito seja. Amém, Senhor. Nós Te louvamos, Te agradecemos. Amém. Então, obrigado você que permaneceu aqui, que escutou essa pequena reflexão, né? Uma reflexão, uma pregação até o final, né? E depois, se for necessário, né, volte de novo, né, no início, né, escute de novo essas palavras, né, e que elas possam de fato fazer a diferença na sua vida. Compartilhe com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, né, nas redes sociais, né, e nos ajude aí, né, a levar esse conteúdo a mais pessoas, né. Então, fiquem com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Salve Maria! Forte abraço a todos!